Opa, e aí, galerinha, beleza? Vamos aí começar com a resolução das questões. Eu estou até com o meu código aberto aqui, das questões da prova que nós fizemos aí, a N2, de Direito Processual Civil 1. Eu sei que vocês estão ansiosos, mas é uma forma de resolver essas questões e deixar vocês mais bem orientados com relação à correção da prova, é trazer um vídeo aqui para o meu canal e divulgar para vocês, né? E quem não é meu aluno presencial e sempre acompanha essas aulas, para ajudar com estudo, resolução de concurso, de questões para concurso, é importante, porque eu já estou colocando ela aí, o gabarito direto, com a explicação dos artigos. Eu não vou ficar lendo muitos artigos, para poder também a gente não perder muito tempo, e só deixo apontado aí a justificativa da resolução. Essas provas, principalmente essa prova de Direito Processual Civil 1, eu tirei de provas de concurso. Existem aqueles sites de resolução de concurso, então eu achei por bem buscar, porque na nossa N1 nós fizemos as avaliações de todas as matérias, fizemos a resolução de todas as matérias sem as provas, sem a consulta no código, né? E agora nós fizemos a prova 2 com a consulta no código. Então, o grau de dificuldade das questões foi um pouco mais elevado, até porque foi através com consulta, né? E aí eu busquei essas questões de concurso para poder elevar um pouco mais o grau de dificuldade. E também nossas aulas pós N1 foram mais dinâmicas com relação ao conteúdo. Então, a questão 1, nós fizemos 4 provas, então para cada prova nós tivemos 2 questões discursivas. Para cada prova as questões discursivas eram diferentes. Então, o que alterou nas provas, nas 4 provas, foram as posições das questões mais as opções. Então, qualquer problema nessa correção, vocês se sintam à vontade para fazer contato comigo. Essa primeira questão da prova 1 é uma prova de concurso da Procuradoria do Município de Alto Paraíso, lá do estado de Goiás, e no que diz respeito ao litisconsórcio, que é a nossa matéria que nós estudamos bastante, julgue os itens subsequentes. Então, nós colocamos ali 4 opções, e na primeira, quando o número de litigantes comprometer a rápida solução do litígio, o juiz poderá limitá-lo no litisconsórcio necessário. Essa opção estava errada, é o fundamento no artigo 113 do parágrafo 1º do Código de Processo Civil, tá? Não é a questão da limitação do litisconsórcio necessário. 2. Nos casos de litisconsórcio unitário, os atos praticados por um dos litisconsórcios poderão beneficiar ou prejudicar os demais. Não. O artigo 117 do Código de Processo Civil não diz isso. O artigo 117 do Código de Processo Civil fala que os litisconsórcios serão considerados em suas relações com a parte diversa como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas poderão beneficiar. Então, essa opção está errada. E o terceiro, nos casos de assistência simples, forma-se litisconsórcio posterior necessário entre assistente e assistido, impedindo que a parte principal desista da ação ou renuncie o direito sobre o qual se funda a ação. A opção está errada, conforme previsto no artigo 122 do Código de Processo Civil. E a única resposta correta, que aí liga a opção B, seria o item 4, onde se fala, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os que devam ser litisconsórcios. Correta, conforme o artigo 114 do Código de Processo Civil. E a leitura do Código de Processo Civil no artigo 114 é similar a essa opção do inciso 4. Então, portanto, a primeira questão seria a letra B, onde uma opção está correta,
que é o item 4. A questão 2 é uma questão de analista judiciário do TRT 8, do ano de 2022. Ao ser intimado em procedimento de cumprimento de sentença, então nós sabemos que nós temos o procedimento de cumprimento de sentença, o procedimento comum e o processo de execução. Quando nós falamos de processo de execução, nós falamos de um procedimento específico, de um processo especial, quando nós temos um título executivo judicial ou título executivo extrajudicial, tá? Então, tratando de cumprimento de sentença, ele está previsto também no CPC e ligado à nossa matéria. Falando de litisconsorte, tá? Litisconsórcio. Então, ao ser intimado em procedimento de cumprimento de sentença, ou seja, pós-sentença, o réu requeriu a limitação do número de exequentes por considerar que, diante das circunstâncias do caso concreto, a quantidade de litisconsortes ativos dificultaria o cumprimento da decisão exequenda, na situação hipotética apresentada, de acordo com o Código de Processo Civil, a limitação do denominado litisconsórcio multitudinário. Aí vem as opções. Então, essas opções tratam sobre limitação de litisconsórcios, principalmente tratando de litisconsorte multitudinário, que são aqueles diversos autores e diversos réus. A opção mais adequada, que é a opção correta, é a letra D, conforme o artigo 113, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O artigo 113 diz o seguinte, está dentro do capítulo de litisconsórcio. 2 ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, quando? E aí nós vamos para o parágrafo 1º. Aí ele explica, entre elas houver comunhão de direitos, entre as causas que houver conexão, ocorrer afinidade de questões por ponto comum ou de fato de direito, e o parágrafo 1º, que é a fundamentação da nossa resposta. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quando o número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. Então, tratando de liquidação, tratando de execução e tratando de fase de conhecimento, nós temos a possibilidade do juiz limitar o litisconsórcio facultativo. Então, essa opção da letra D será possível caso se constate que o litisconsórcio ativo é facultativo. E essa opção, ela vem a contrassenso daquilo que nós analisamos na questão 1 também, né? Quando nós negamos ali uma questão, que foi o item 1, da questão 1, quando o número de litigantes comprometer a rápida solução do litígio, o juiz poderá limitá-lo no litisconsórcio necessário. Então, essa resposta está errada e a fundamentação é a fundamentação da resposta correta, que é o artigo 113, parágrafo 1º, a resposta correta da questão 2. Então, é a mesma fundamentação. Vocês podem perceber que a prova ela foi elaborada dentro do conteúdo dado em sala de aula, onde um artigo vai ligando a outras questões também, tá? Então, questão 3. Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Em relação à intervenção de terceiros, é correto afirmar, é incorreto, né? É incorreto afirmar que, letra A, o processo coletivo de tutela de direitos do consumidor admite, em ação de responsabilidade civil do fornecedor do produto de serviço, chamamento ao processo pelo réu que houver contratado seguro de responsabilidade. Então, tratando-se de direito do consumidor, nós temos o CDC, que é a Lei 8.078 de 90, sempre quando nós falamos de direito processual civil, alguns exemplos eu puxo da relação de consumo. Então, obviamente, quem fez a prova acompanhado do Vadimécum tem a opção de consultar o Código de Processo Civil, assim como o Código Civil, se for necessário, e quando nós falamos de relação de consumo, nós teríamos que observar o Código de Defesa do Consumidor, e aí nós encontraríamos essa resposta no artigo 101, inciso 2
para confirmar que essa opção A seria a correta. Então, se essa opção é correta, não deveríamos marcá-la, tá? Porque essa questão exige a resposta incorreta. E a resposta incorreta seria a letra B, e eu explico para vocês o porquê. Letra B. O processo coletivo admite nomeação à autoria, devendo previamente ser ouvidos a respeito tanto ao autor quanto ao nomeado. E a fundamentação da resposta para poder dizer que essa opção está errada é: o novo Código de Processo Civil prevê as seguintes modalidades de intervenção de terceiros. E aí, quando nós tratamos de intervenção de terceiros, nós temos que observar o título 3. Na sala de aula, eu costumo fazer um mapa mental, né? Vocês devem lembrar. Eu costumo desenhar no quadro os títulos e os capítulos dos artigos e até ditar para vocês irem colocando em ordem cronológica e crescente ou decrescente, dependendo do tipo de matéria, o conteúdo que nós vamos estudar naquele período. Então, nós colocamos que de intervenção de terceiros, o que nós temos? A assistência, tá? E essa assistência ela é subdividida em assistência simples, assistência litisconsorcial, e aí depois nós damos um salto para tratar da amicus curiae como uma forma de assistência. Essa amicus curiae, ela não fica no mesmo capítulo de assistência, mas como trata-se de um personagem completamente dotado de conhecimento técnico que serve para apoio à justiça, ela pula para um capítulo específico, que é o do amicus curiae, mas não deixa de ser uma forma de intervenção de terceiros e não deixa de ser uma modalidade de assistência. Então, amicus curiae também faz parte de uma classificação de assistência, tá certo? Então, nós trazemos amicus curiae como uma forma de assistência, é uma forma de intervenção de terceiros. E avançando nessa parte de conteúdo, nós falamos também da denunciação da lide, que é uma forma de intervenção de terceiros. Nós falamos também do chamamento ao processo, que aí ele se diferencia da denunciação da lide em alguns aspectos que nós já vamos comentar na parte da questão discursiva. E nós falamos também do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que eu trato esse assunto de muita importância, assim como na turma de Direito Civil, quando eu falo sobre esse assunto de pessoa jurídica, quando nós temos que falar sobre a constituição e criação de uma pessoa jurídica, né, e a extinção de uma pessoa jurídica. Quando eu falo de extinção de uma pessoa jurídica, obrigatoriamente eu tenho que tratar da desconsideração da personalidade jurídica, que é uma diferença entre extinção de uma pessoa jurídica. Então, eu sou obrigado a falar da criação, da extinção e de uma forma de comparativo para poder trazer para o mundo real da gente a forma de buscar bens daquela empresa, daquela pessoa jurídica, desde que eles estejam ocultados por seu sócio, ou desde que eles sejam manipulados pelos sócios para prejudicar alguém naquela relação jurídica. Então, essas são as formas que nós acabamos de citar de intervenção de terceiros. Em momento algum, o Código de Processo Civil trata da nomeação à autoria. Por quê? A nomeação à autoria era uma forma de intervenção de terceiro, onde uma das partes indica uma pessoa que foi a causadora de um determinado tipo de problema, mas isso era previsto no Código Antigo, no Código de 1973. Então, como não está previsto no Código de Processo Civil de 2015, essa opção ela está errada, porque eu não posso tratar e admitir a nomeação à autoria sem sequer esta opção estar prevista no Código de Processo Civil de 2015, tá certo? Então, por ausência de previsão legal, a opção B seria a opção correta. Como essa questão 3 ela trouxe a opção E, todas as opções anteriores estão corretas, ela também seria incorreta. Então, quem marcou a letra E também vai acertar, vai levar o ponto da questão 3, porque nós temos duas opções incorretas na questão que trata sobre intervenção de terceiro. Então, a questão 4, já caminhando para o final, são 6 questões de múltipla escolha, trata do seguinte: no tocante à intervenção de terceiros,
analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Então, 1. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir como assistente, o juiz decidirá o incidente como suspensão do processo. Essa opção está errada, conforme previsto no artigo 120 do Código de Processo Civil, tá? Considerando seu parágrafo 1. Item 2. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Essa opção está correta, conforme previsto literalmente no artigo 129, parágrafo único do CPC. Item 3. A intervenção do amicus curiae, que é uma forma de assistência, não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvada somente a oposição de embargo de declaração. Está errado. Não existe a limitação de interposição de recurso por intervenção de terceiros. Também não tem uma previsão. Mas o artigo 138, parágrafo 1º e 3º, vai tratar do assunto referente ao amicus curiae. Então, essa opção está errada. Item 4. Instaurado o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sócio ou a pessoa jurídica será citada para manifestar-se e requerer provas cabíveis no prazo de 15 dias. Correto, conforme o artigo 135 do CPC. Então, a opção correta seria a letra C, apenas 2 e 4 corretas. Ok? Então, caminhando para o final, questão 5. Considerando o disposto no Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito da ação quando, exceto, então nós temos aqui 5 opções, dessas 5, nós temos 4 corretas e uma errada. Mas quando se fala em não resolverá o mérito, automaticamente o aluno deve abrir o código e se situar no artigo 485 do CPC. Todas essas opções que estão aí, uma está errada. Aqui eu sinalizo a letra C, que é a opção errada, ela não está prevista no artigo 485 do CPC, e sim no artigo 487 do CPC, que fala que o juiz resolverá o mérito. Então, essa opção C é a opção errada. Então, portanto, deveria o aluno marcar a opção C. A última questão de múltipla escolha é uma questão que traz um problema para a análise. Ana ajuizou a ação de danos morais em face de João, alegando constrangimento ilegal e abalo à sua honra. A inicial foi instruída com documentos comprobatórios, tendo sido recebida pelo juízo, a qual determinou a citação de João para responder à ação no prazo legal. A partir dessa situação hipotética narrada, assinale a opção incorreta. Então, trata-se de um ajuizamento de ação, onde na petição inicial há a constituição de conteúdo probatório, que foi recebido pelo juiz e ele determinou a citação do João para responder à ação no prazo legal. Qual seria a opção errada? Letra B. Por que eu sinalizo direto a letra B? Ao réu revel não será lícita a produção de provas, ainda que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Opção errada, conforme previsto no artigo 349 do CPC. Eu expliquei muito bem essa questão da revelia, expliquei sobre os efeitos, né? Nem sempre esse efeito será dado dependendo do caso concreto, e aí vai depender da análise do caso concreto. Então, o revel, ele pode encontrar o processo no estado, no mesmo estado que ele pode assumir o processo no estado que ele se encontra, e pode produzir prova, todas as provas que ele entender necessário para ajudar o juiz na busca da verdade real, tá certo? Então, a opção correta é a letra B, e aí, analisando o artigo 349, vocês vão entender a análise dessa questão. Então, indo agora para a questão discursiva, eu tenho aqui, da questão 7 até a questão 14, como eu avisei que eram 4 provas diferentes, foram 2 questões diferentes para cada prova. O critério de resolução dessa prova foi o seguinte: na questão 7, quando eu falei sobre explique com suas palavras sobre o artigo 319, fundamentando sua resposta, seria para o aluno ler o artigo 319, que trata sobre petição inicial, e explicar
sobre todos ou algum deles, todos os incisos ou alguns dos incisos do artigo 319, explicando o seguinte, que a petição inicial é o momento em que a pessoa movimenta a máquina judiciária, comunica ao Tribunal de Justiça que houve uma violação de seu direito. Nessa petição inicial, ela deve constar fatos e fundamentos, se possível trazer jurisprudência, se possível trazer algum caso análogo com uma sentença favorável, apontando todos os erros cometidos pela parte contrária, e esse é o momento em que a parte autora anexa deve produzir todas as provas necessárias para corroborar com os fatos narrados na peça inicial. Então, basicamente, ou pegar cada inciso e explicar muito bem explicado, se possível, dar exemplo. Então, eu exigi esse conhecimento do aluno. A questão 8 era para explicar o artigo, com suas palavras, 485 do CPC, tá? E apontar se aquele objeto da ação poderia ser discutido em ação futura. Então, o aluno deveria responder que tratava-se de uma ação terminativa, o efeito dessa sentença não irá gerar uma coisa julgada material. Esse objeto pode ser objeto de ação futura, sim, porque o mérito não foi atingido pela sentença. Então, por essa razão, a parte pode ajuizar uma nova ação com os mesmos fatos e fundamentos, porque o mérito não foi atingido. E aí, explicar melhor sobre isso, se possível, dar exemplo, tá? O artigo 485 ele tem os incisos explicativos também. O 9, explique com suas palavras a mesma coisa com o artigo 487. Então, a resposta seria completamente ao inverso do 485. No 485 não pode ser objeto de ação futura, no 487, ou melhor, no 485 pode ser objeto de ação futura, objeto da ação, e no 487 não poderá, porque trata-se de uma ação com sentença definitiva, que faz coisa julgada material, então, portanto, esse objeto não poderá ser discutido em nova ação. O artigo 487 também é autoexplicativo, tá? E era só ler, interpretar e fazer a resposta. A diferenciação, a questão 10, eu peço a diferença entre o 485 e o 487. Era só explicar basicamente o que eu conversei com vocês ainda agora, né? Na questão 8 e na questão 9. Sendo que uma eu posso discutir o objeto em ação futura, o outro não. Uma, que é o 485, é uma sentença terminativa, o 487 é uma sentença definitiva, 485 atinge mérito, 487 não. Então, indo nessa linha, o aluno conseguiria pontuar melhor. Sobre denunciação da lide e chamamento ao processo, né? Primeiro seria interessante entender o que é denunciação da lide e chamamento ao processo. Na prática, nós encontramos esses tipos de intervenção de terceiros, onde na denunciação da lide, o réu, na maioria das vezes, pede a exclusão do polo para a inclusão do outro, né? E aí imputa a responsabilidade a esse terceiro. Mas a grande diferença entre denunciação e chamamento é que na denunciação da lide, quem pode requerer é autor ou réu, e no chamamento ao processo, apenas o réu pode chamar terceiro para o polo passivo desta demanda. Então, a questão 11 seria bem respondida dessa maneira. A questão 12 fala sobre assistência, né, observando o CPC, e aí eu tratei com vocês ainda há pouco falando sobre assistência. Falaria sobre assistência simples, explicaria um pouquinho sobre o amicus curiae, como ele compõe o título de a subseção de assistência, né, explicaria melhor sobre isso, falaria sobre assistência simples, falaria sobre assistência litisconsocial, sobre o efeito da sentença na assistência simples, sobre o efeito da assistência no litisconsocial também, mas seria interessante dividir essa assistência em 3 partes, simples, litisconsocial e amicus curiae. E aí seria uma pontuação total nessa questão, tá? A próxima seria a questão 13, já caminhando para o final, a tese falando de contestação e revelia, da mesma maneira que nós falamos da petição inicial, sendo o primeiro momento do autor na ação, falaria que a contestação seria o primeiro momento do réu na ação.
e aí falaria que seria o exercício do princípio da ampla defesa e do contraditório se materializando através da peça de contestação, que a ausência dessa contestação no prazo de 15 dias, conforme a previsão legal, e aí o aluno colocaria o artigo, causa o efeito da revelia, pode causar o efeito da revelia. Então, a partir do momento que não há contestação no processo, o juiz pode entender que o réu é revel. Mas essa revelia não implica no julgamento antecipado da lide. Essa revelia também não implica na cessação dos direitos do réu em produção de prova. Pelo contrário, mesmo sendo revel, e aí nós vimos aquela questão que resolvemos de múltipla escolha, o réu poderá produzir provas sim, poderá falar em alegações finais, poderá falar em memoriais, poderá apresentar recursos. Então, essa seria a explanação da questão 13. E para fechar a questão discursiva da nossa avaliação, a questão 14 era para discorrer sobre o litisconsórcio, fundamentando sua resposta. Não seria copiar do código. Eu vi alguns alunos copiando o artigo do código. Era basicamente citar os artigos que estão previstos os litisconsorte, né? Explicar que existe o litisconsórcio ativo, o que é o litisconsórcio passivo, o que é o litisconsórcio facultativo necessário, quando cabe um litisconsórcio. Lá na petição inicial também poderíamos falar um pouquinho sobre o litisconsórcio. Na contestação nós podemos falar também sobre o litisconsórcio. Então, o aluno teria aí do artigo 113 até o 118 para poder interpretar e discorrer sobre o litisconsórcio. E até seria bacana se colocasse um exemplo, mesmo sem eu ter exigido nessa questão 14, tá certo? Então, pessoal, essa é a visão que eu passo para vocês da questão discursiva, a ideia de como foi pontuada. Qualquer dúvida, vocês podem mandar pelo grupo. Vocês que não fazem parte do grupo do WhatsApp e que não são alunos da turma presencial, podem mandar mensagem no WhatsApp do suporte que está na descrição desse vídeo, tá ok? Então, fiquem com Deus, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Essa foi a correção da nossa avaliação N2. Se você não está inscrito no canal, por favor, dê essa moral, se inscreva para acompanhar todo o conteúdo. Ao longo da semana, eu vou estar passando vídeos de correção e de resolução de questões e comentários para que vocês fiquem aí por dentro do que estão acontecendo. Vocês estão passando de período, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, é importante acompanhar esses vídeos, porque vai construir na cabeça de vocês a maturidade jurídica acadêmica, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.